mais uma expressão, mais uma fração algébrica para simplificarmos. E aí, logicamente, nós vamos ter que fazer a fatoração deste trinômio e deste trinômio que vocês têm aqui. Só que nos casos de fatoração que eu relatei nos outros vídeos, na outra videoaula, ele refere-se a trinômio quadrado perfeito e trinômio do segundo grau. Nesse caso, ele não é quadrado perfeito. Vocês podem ver que não tem aqui nenhuma raiz quadrada exata aqui, né, de 6x ao quadrado, né, só de x ao quadrado, né? Aqui tem de raiz de 1, tá? Mas teria que ter duas raízes exatas, enfim. Ele não vai recair num caso de trinômio quadrado perfeito. Essas duas situações aqui envolvem um trinômio do segundo grau. Vamos relembrar como é que é isso? Vamos colocar aqui na nossa caixinha de ferramentas. Caixa de ferramentas, para lembrarmos isto. Veja bem, caixa de ferramentas. Quando você tem uma expressão assim, ó, ax ao quadrado mais bx mais c, isto aqui é igual, quando fatorado, a A que multiplica x menos x1 e que multiplica x menos o x2. É assim, pessoal. Isso aqui chama-se trinômio do segundo grau, que é a nossa expressão do segundo grau lá, da equação do segundo grau, enfim, que a gente vê muito aí, né? Esse x1 que aparece aqui e esse x2 que aparece aqui são as chamadas raízes, certo? São as chamadas raízes, correto? E este valor aqui do A é o coeficiente de x ao quadrado que você coloca ali. Como é que você acha essas raízes? Bom, existe o procedimento da soma e produto das raízes, que a gente já abordou lá na equação do segundo grau. Existe também a nossa famosa fórmula dita de Bhaskara, né? Que é esta aqui, ó. X é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada, de b ao quadrado menos 4ac, dividido por 2 vezes o A. Esta aqui é a conhecidíssima, né, famosíssima, tão comentada fórmula de Bhaskara, né? Então aqui vocês têm então a fórmula de Bhaskara, né? A famosa fórmula de Bhaskara que vocês têm aí, ó. Certo? Bom, nesse caso, o trabalho se dá justamente em você achar essas duas raízes. Depois disso é só inserir ali e pronto, você tem o trinômio fatorado, que é o que eu tenho aqui. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse 6x ao quadrado menos x menos 2 e vamos igualar ele a zero. E aí vocês vão aplicar a fórmula de Bhaskara para saber as raízes, tá certo? Eu vou pular essa parte, porque aí é só você aplicar ali a fórmula e vai encontrar as raízes. Nós veremos que aqui uma raiz será menos 1/2 e a outra raiz será igual a 2/3. Então, esses dois valores aqui são os valores que vão zerar a minha equação, valores esses que vocês acham, novamente repito, pela fórmula de Bhaskara. E aí eu pego e faço já aqui, já aproveito aqui o gancho da pergunta e coloco aqui, ó. Veja bem, vai ficar 6, que multiplica x mais 1/2 e que multiplica x menos 2/3. Eu já coloco aqui, correto? Estão acompanhando o que eu fiz aqui? Vamos ver então, vamos mostrar melhor. Da onde esse 6 aqui? Esse 6 aqui, ó, é o coeficiente de x ao quadrado. Aqui na minha caixa de ferramenta é o meu A que você tem aqui. Por que que ficou x mais 2? Porque a raiz, ela é negativa. O menos da raiz que você tem aqui, com o menos que você tem aqui, dá o mais. Daí que surge esse mais aqui. E por que que aqui ficou x menos 2/3? Bom, porque aqui a raiz é positiva, e aí você vai fazer x menos essa raiz que é positiva, fica assim. Então, em cima está fatorado, correto?
Vamos pegar agora essa parte de baixo aqui, ó. Vamos colocar aqui então 2x ao quadrado mais 3x mais 1 igual a 0. Eu faço isso igual a 0 justamente para saber as raízes dessa equação. Então, novamente, aplicando essa fórmula aqui, você vai achar duas raízes e essas raízes serão ambas negativas. Uma vai ser menos o meio e a outra, vamos ver qual que vai ser a outra vai ser menos 1. Então, vocês vão ter aqui as duas raízes, né? Menos o meio e menos 1. E aí você usa novamente essa relação aqui. Vai ficar então 2 que multiplica x mais 1 meio e x mais 1. Notaram por que ficou assim? Este 2 aqui é este 2 aqui. É o meu A, de lá, ó. É o meu A da minha fórmula. E aí, por que aqui ficou mais? Porque a raiz que a gente encontrou aqui, ela é uma raiz negativa, menos. Com aquele menos que você tem lá, dá este mais aqui. E por que ficou x mais 1? Porque aqui a raiz novamente é negativa. E aí você vai fazer o menos aqui, com o menos da raiz, fica este mais. Agora a gente simplifica. Ó, aqui dá para dividir, fica 3, né? Dá para cancelar ali. Isso aqui a gente pode cortar, ó. É exatamente igual, x mais 1 meio. E aí o que sobrou? Vamos ver o que sobrou. Sobrou isso aqui, ó. Sobrou 3, que multiplica x menos 2 terços, dividido por x mais 1. Isso que sobrou. Eu ainda, se quiser, posso fazer o seguinte, ó. Posso pegar o 3 aqui, ó, e multiplicar por esses dois termos aqui. 3 vezes x é 3x, menos 3 vezes 2 terços. O 3 simplifica, fica 2, e isto dividido por x mais 1. Ok, tá aí, ó. Tá aí a expressão fatorada usando este processo, então, de trinômio do segundo grau. Certinho? Vamos fazer mais uma questão de simplificação usando as técnicas de fatoração. Essa fração, ela vai ser simplificada. Para poder simplificar a fração, temos que realizar a fatoração. Como é que você fatora isso aqui? Parece uma diferença de 2 quadrados e é. Veja bem, vamos lembrar que a ao quadrado menos b ao quadrado, isto aqui é aquela chamada diferença de 2 quadrados. A forma fatorada disto é a mais b, que multiplica a menos o b. Essa é a forma fatorada. E nós sabemos que quando não aparece o expoente ele é unitário, ele vale 1. Não se coloca, mas ele vale 1. Agora, veja bem, se eu tiver aqui menos, continua sendo uma diferença de 2 quadrados. Só que aí aqui vai ficar menos, menos, menos e menos. Pois é justamente isto que eu tenho aqui, ó. É exatamente isso que eu tenho. Portanto, isto aqui é igual a A na menos 1 mais B na menos 1, dividido por A na menos 1, menos B na menos 1. Isto tudo dividido por A na menos 1 mais B na menos 1. Correto? Então, essa partezinha aqui, ó, está aqui em cima. Ela é fatorada usando essa técnica de diferença de 2 quadrados. Ora, isso aqui, ó, olha aqui. Olha que espetáculo, ó. Olha ali que beleza, ó. Simplificamos. O que restou? Restou A na menos 1 menos B na menos 1. Mas sabemos que A na menos 1 é equivalente a 1 sobre A. Nós sabemos que B na menos 1 é 1 sobre B. Ora, veja, 1 sobre A menos 1 sobre B. Como subtrair essas duas frações? Tira-se o mínimo múltiplo comum. Bom, nesse caso, são letras diferentes, é só realizarmos o produto delas para sabermos qual é o MC. Pega este valor, divide por este, dá o quê? Corta o A, sobra o B, multiplica por 1, dá B.
menos AB divide por B, corta o B, sobra o A, vezes 1 dá o quê? Tá, pronto. Tá aqui a expressão fatorada, tá aqui a fração simplificada, a fração mais simplesinha aí. Perfeito? É isso aí, pessoal. E aí, pessoal, meu nome é Jorge Krug, sou professor de matemática de cursinhos pré-vestibulares há mais de 30 anos e eu levo um lema comigo que é o pentagrama do professor, portanto composta por 5 pontas. A primeira ponta é o saber. Como assim saber? Saber no sentido de que tu tem que ter conhecimento da tua área para que tu possa, a partir daí, poder aprofundar e mostrar esse conhecimento para o seu aluno. Isso vai ser muito relevante, levar cada vez mais profundo o conteúdo para que ele tenha facilidade a ingressar no curso superior e que ele possa então atingir o seu grande sonho, que é cursar aquele curso pretendido. A segunda ponta do nosso pentagrama é a tecnologia. O professor tem que ficar ligado nas novas tendências tecnológicas. Nós, por exemplo, usamos a tecnologia sem fio do telefone celular, no qual a imagem de sua apostila é projetada num quadro branco. Isso dará muito maior rapidez e fluidez no desenvolvimento dos nossos conteúdos. A terceira ponta do nosso pentagrama é a responsabilidade. Ou seja, o professor tem que ser responsável pelo seu aluno, ser responsável pelo seu horário. Eu, por exemplo, eu fico doido quando eu vejo alguma coisa errada na minha apostila, quando eu vejo um gabarito que eu passei errado para o meu aluno. Isso é muito relevante, ter compromisso com o aluno em todos os sentidos, em termos de horário, em termos de material didático, claro, que dê espaço para que ele possa resolver os seus exercícios em aula. Isso para mim é muito importante, ser responsável com o meu aluno. Quarto item do nosso pentagrama é a disponibilidade. Eu acho isso fundamental. O professor tem que ficar disponível ao seu aluno, tanto virtualmente pelas redes sociais, tanto presencialmente. Isso é fundamental, olhar no olho do aluno, ver a sua dificuldade. Eu sempre acho que o aluno nunca faz uma pergunta idiota. O que existe são professores arrogantes que não entendem a pergunta que o aluno faz. É importante que o professor tenha essa empatia com o aluno, para que ele possa ser, no futuro, um profissional que desenvolva a ética, o compromisso, a honestidade, que é o que nós precisamos. O quinto e último item da nossa ponta do pentagrama é a amizade. Não é raro, por exemplo, de termos alunos que já são profissionais formados e serem nosso amigo, de falarem para nós que durante o período em que ele foi aluno, a gente conseguiu contribuir para que ele pudesse então ter um bom desenvolvimento em aula, para que ele tivesse tranquilidade para aprender os seus conhecimentos. A amizade entre aluno e professor é fundamental.